Amém. Diz assim, ó, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, e que o Senhor esteja conosco aqui. Estas expressões do Senhor, né? As raposas têm os seus ninhos, ou quando o Senhor fala aqui, deixe os mortos enterrar os seus mortos, ou quando o Senhor diz, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Nós estamos sempre usando estas palavras de Jesus, esta frase de Jesus, estas frases de Jesus, porque são fortes, são impactantes, porque se aplica a todo momento na nossa vida, porque também como discípulos do Senhor que nós somos, constantemente somos tentados ou rodeados por situações que podem também nos reprovar como discípulos, como obreiros, como pessoas chamadas para fazer a obra do Senhor. Você observa que duas pessoas se ofereceram e uma pessoa o Senhor chamou, mas as três histórias, elas têm algo em comum. Como eu já disse, havia algo na vida deles que os impedia de seguir com o Senhor e de serem aprovados diante do Senhor. O primeiro, então, ele aparece dizendo o seguinte, versículo 57, aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E o que ele está dizendo é algo muito bom, né? O que ele está dizendo: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for, eu vou estar contigo, eu vou estar do seu lado. Nós precisamos de pessoas assim dentro da igreja, nós precisamos de obreiros assim dentro do reino, pessoas que estão dispostas, pessoas que têm força, que têm vontade, que têm querer, que têm ânimo, que têm disposição. É muito bom isso, mas pela resposta do Senhor para ele, nós observamos aqui então qual era o problema dele. Jesus responde, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que o seu ministério, que o seu serviço para o Pai, que o seu trabalho para o Pai, era um trabalho árduo, era um ministério marcado por dificuldades, seja dificuldades financeiras. O Senhor está mencionando dificuldades financeiras, mas o Senhor também está falando e dizendo aqui nessas frases, também sobre a rejeição, sobre a falta de acolhimento do povo. Nós sabemos que o Senhor foi perseguido pelos fariseus, nós sabemos que o Senhor foi difamado pelos fariseus, chamaram o Senhor de Beelzebu, e Jesus está dizendo para esse homem: olha, você tem muita disposição, olha, é bacana você dizer estas coisas, mas você não entende a seriedade do ministério de um discípulo, você não entende as dificuldades do reino de Deus, as muitas provações do reino de Deus, por isso você não está apto para me seguir, você não está apto para ser meu discípulo. Porque quando o Senhor responde: olha, as raposas têm os seus ninhos, as aves do céu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça, Jesus está dizendo: olha, você não pode ser meu discípulo. E eu fico tentando pensar o que esse homem tinha no coração. Duas coisas aqui eu penso, pelo menos. Primeiro, o que eu sempre imaginei, primeiramente, quando eu leio o texto, é que a fama de Jesus era muito grande. Embora havia uma forte oposição dos líderes religiosos,
aonde o Senhor estava, uma multidão o cercava. Nós sabemos que o próprio Herodes queria saber quem era Jesus, todo mundo queria conhecer Jesus, e provavelmente isso atraiu esse homem, a fama de Jesus atraiu esse homem. Ele interpretou errado, ele olhou e achou que aquilo ali era algo positivo, não é? E ele queria também ser alguém do grupo ali, porque o nome do Senhor estava crescendo, todos queriam saber quem era ele. E tem muita gente que olha para o reino de Deus como um lugar de promoção, tem muita gente que olha para o ministério como um lugar onde ele vai se promover, ele vai ter lucros, ele vai ser bem sucedido. Nós temos hoje, eu tenho falado para vocês, a internet, e o que mais nós ouvimos na internet são promessas de crescimento, prosperidade, enriquecimento para aqueles que vão ser discípulos do Senhor, mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras, não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Hoje eu via, um pastor refutando o comentário de um outro pastor muito conhecido, um outro pastor muito famoso. Esse pastor está nos Estados Unidos, e ele está dizendo para as pessoas que estavam lá assistindo ele: olha, não volte para o Brasil. Para que você vai querer voltar para o Brasil, cara? Para que você vai querer fazer investimentos no Brasil? Você precisa investir aqui, investir em dólar. Você precisa olhar para cá, você vai voltar para aquele lugar terrível que é o Brasil. E ele dizia isso para a igreja. O pastor que o criticava trouxe a seguinte reflexão: nós somos servos do Senhor, nós não escolhemos o lugar que vamos servir. E se não formos para os lugares pobres, se não formos para os rejeitados, que missão é essa que estamos fazendo? Que ministério é esse que estamos exercendo? Então, como servos do Senhor, seguindo os passos de Jesus, Jesus disse mais para frente aos seus discípulos: se me chamaram Beelzebu, do que vão chamar vocês? O mundo me odeia e o mundo vai odiar vocês também, porque vocês pertencem a mim. O Senhor disse, quando contava as bem-aventuranças, o Senhor disse: olha, bem-aventurados vocês quando disserem todo mal contra vocês, difamarem vocês por minha causa. Então o discípulo aprovado, ele acabará sendo difamado, ele acabará sendo maldito pelas pessoas, só porque ele é discípulo do Senhor. Jesus, preparando os seus apóstolos, o Senhor disse: olha, eles vão prender, cuidado com os homens, porque eles vão prender vocês, eles vão até matar vocês, tudo por causa do meu nome. Então, o reino de Deus não é um lugar da gente olhar e pensar: bom, aqui é o lugar que eu vou me promover. O reino de Deus é um campo de guerra, o reino de Deus é um lugar árido, o reino de Deus é um lugar que eu tenho que estar preparado e saber muito bem que eu estou entrando numa guerra, numa batalha. Não é um lugar para eu me promover. Segundo, eu penso que esse homem, ele quando olhava e via as coisas acontecendo no ministério de Jesus, ele não entendia quão sério era o ministério. Tem muita gente que ainda não se deu conta de quão sério é a mensagem que nós pregamos e quão sério é a confissão que nós fazemos de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós estamos lidando com a eternidade, nós estamos falando da eternidade. Nós não estamos falando aqui de uma casinha que estamos pagando um consórcio, pagando uma prestação na beira da praia. Nós estamos falando do céu. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Então, entrar neste reino e não estar preparado para as provações, não entender que o caminho é estreito, que a porta é apertada, não entender a batalha que teremos que travar contra o pecado, agora que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, se não entendermos que a partir de agora, como discípulos, nós teremos um inimigo que vai rugir ao nosso derredor, nós iremos morrer, nós ficaremos certamente escandalizados, como Jesus disse acerca da semente que caiu entre as pedras, é aquele que ouve, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Quando vem as provações, as perseguições por causa do reino, logo se escandaliza, e esta mensagem falsa que está sendo pregada, esses artistas gospel que ficam se mostrando no YouTube, não é, com a casa rica, estão nos Estados Unidos, transmite essa ideia de que o reino é um lugar da gente relaxar, da gente curtir,
E não é isso, amados, não é isso. Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu não tenho nem aonde reclinar minha cabeça, você quer mesmo seguir comigo? Eu sou Filho de Deus, olha, até as raposas, até os passarinhos têm mais dignidade, consegue ter um lugar para se esconder, para descansar. Eu não tenho tempo para comer, a minha missão é urgente, o meu trabalho é necessário, tenho um ministério a cumprir, tenho uma cruz para carregar. É isso que você quer? Você não está preparado para ser meu discípulo. Essa espontaneidade, ela precisa passar por este confronto, sabe? Essa disposição, esta alegria superficial precisa passar pelo confronto para ver se realmente é verdadeira disposição ou não. O segundo homem, Jesus diz a ele, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Muitos entendem que ele não estava dizendo que o pai dele tinha acabado de morrer, mas que o pai dele era um homem idoso, e que ele precisava cuidar do pai dele, e quando o pai dele fosse recolhido, ele então poderia seguir o Senhor. Ou seja, ele está colocando a sua família, a sua casa, não é? As suas responsabilidades com sua família em primeiro lugar, e ele está dizendo, quando eu terminar minhas obrigações com a minha família, então eu poderei seguir ao Senhor. E Jesus vai dizer aqui algumas coisas, o Senhor vai dizer, deixe os mortos enterrar os seus mortos. O Senhor está dizendo para esse homem o seguinte, olha, as pessoas que estão nesse mundo, elas têm a vida delas, elas trabalham, elas acordam, elas trabalham, elas casam, elas geram filho, têm responsabilidade, mas elas vão morrer um dia e vão comparecer perante o Deus Criador e serão condenadas. Nós temos a mente iluminada pelo Evangelho, nós conhecemos a verdade, nós sabemos que a razão da nossa vida vai muito além do que trabalhar, casar, cuidar da família. Nós conhecemos o Deus Criador se revelou a nós, nós temos o conhecimento do Deus eterno, nós temos o conhecimento da salvação que Ele nos deu, e por isso então, Jesus vai dizer que Deus e o seu reino, a sua obra que Ele confiou a nós, precisa estar acima de todas as coisas. Não é isso que diz lá em Lucas capítulo 14? Você está com a Bíblia de papel, é só você passar as folhinhas um pouquinho para frente, e o Senhor vai dizer assim, no versículo 25, ora, ia com ele uma grande multidão, então voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Outra tradução colocou, se alguém não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está dizendo para esse homem, olha, o chamado de Deus e o ministério que Deus confiou a nós, ele é urgente, ele é prioritário, ele precisa ser colocado como principal missão da nossa vida, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente percebe que essa questão da família, ela gera muito conflito na cabeça das pessoas, não é? A pessoa diz assim, bom, mas eu tenho que amar o meu marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque a palavra diz que eu tenho que amar e cuidar dos meus filhos. Mas pensa comigo, por exemplo, quando fala do casamento, o texto diz, olha, a esposa é sujeita ao marido no Senhor. Significa o quê? Que se esse casamento está interferindo no teu relacionamento com Deus, você tem que priorizar Deus e não seu casamento. Quando diz que nós devemos pagar os nossos impostos aos reis, aos governantes, diz que devemos fazer isso também no Senhor. Significa que se as leis impedirem a nossa fé, nós iremos desobedecer a lei, iremos amar o Senhor, mesmo sob pena de morte, continuaremos servindo e adorando Ele e fazendo a sua obra. É prioridade na nossa vida. A missão mais importante da nossa vida é servir a Deus,
e fazer a obra, e Jesus está dizendo, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O mundo segue o seu curso, o mundo segue o seu caminho, mas nós que fomos alcançados, nós obedecemos a ordem do nosso Senhor e servimos ao nosso Senhor. O ministério de Deus, a obra de Deus, o chamado de Deus na nossa vida não pode ser colocado em segundo plano, não pode ser colocado em segundo, no stand-by. Eu vou fazer isso primeiro, eu vou resolver isso primeiro. Nós estamos reprovados se assim fizermos, não estamos aptos para o reino de Deus. E o terceiro, que também chega até Jesus, diz no versículo 61, diz também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro, despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez este homem seja um estudioso da palavra de Deus, conhecia, a história do seu povo, a história de Israel. Quem sabe ele tinha em mente o que Eliseu falou para Elias. Você lembra dessa parte? Quando Elias passa a capa sobre Eliseu, o Espírito Santo ministra o coração de Eliseu, porque Elias não diz nada. Elias só passa a capa sobre Eliseu, e Eliseu entende tudo. Eliseu entende que ele está sendo chamado para acompanhar Elias, e aí Eliseu diz assim, olha, deixa-me primeiro ir lá despedir do meu pai, despedir da minha mãe, e aí depois eu vou te seguir. Elias, o que eu te fiz? Faz aí o que você tem que fazer. E ele volta e vai se despedir da sua família. Mas quando esse homem diz então para Jesus, deixa-me primeiro ir lá em casa e me despedir da minha família, Jesus não permite, Jesus repreende esse homem dizendo, olha, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E a resposta de Jesus lembra muito a atitude da mulher de Ló, que olhou para trás, que estava fugindo da destruição, estava indo em direção à salvação, mas ela olha para trás, e o Senhor está dizendo para esse homem, você está olhando para trás, quem sabe você está dizendo que vai se despedir, mas você vai chegar lá, você vai olhar o que você está deixando, você vai começar a contabilizar o que você vai ter que abrir mão, e isso te leva à reprovação. Quem coloca a mão no arado tem que seguir em frente, olhar para frente. Se olhar para trás não é apto para o reino de Deus. E eu lembro de Israel no deserto, que a todo momento, toda dificuldade, lembravam do Egito. Toda dificuldade que enfrentavam, no Egito era melhor, no Egito era melhor. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles, e eles não entraram na terra prometida. Isso comprometeu a obra que Deus tinha na vida deles. Da mesma forma, o obreiro que não rompe completamente com suas alianças no mundo, da mesma forma também o obreiro que não abandona completamente a sua vida do passado, que não abandona completamente o velho homem, certamente não seguirá em frente fazendo a obra de Deus, porque não é apto. Arado, é aquela pessoa que vai com os bois puxando, um instrumento de madeira, de ferro, que ia rasgando a terra, para que depois viesse o outro atrás lançando as sementes. Isso tinha que ter um padrão, isso tinha que ter um plumo, O plumo é no alto, no chão também é plumo, eu falo plumo também. Uma reta, tinha que ser nivelado, o campo tinha que ser muito bem partido, nivelado. Então você imagina, a pessoa fazendo isso e olhando para trás, eu já dei esse exemplo aqui em outra oportunidade, a coisa ia sair fora do nível, a coisa ia comprometer. Então, da mesma forma, se eu estou servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, e ao mesmo tempo tentando servir aos meus sonhos, aos meus planos que eu deixei para trás, não vai dar certo. Eu vou tentar usar um exemplo muito prático aqui da minha categoria. Quantos pastores tentaram ser pastores e empresário ao mesmo tempo, e nem foram empresários e deixaram de ser pastor? Quantos pastores hoje estão tentando ser pastor e coach ao mesmo tempo, pastor e palestrante sobre finanças ao mesmo tempo,
e estão afundando a igreja, porque eu não posso fazer as duas coisas. Eu não posso olhar para trás e ao mesmo tempo seguir fazendo o arado. Eu preciso olhar para frente, eu preciso ter um comprometimento real com Jesus, eu preciso ter uma entrega verdadeira para Ele, eu preciso ter uma rendição total para Ele, eu preciso olhar para o Senhor e seguir em frente. Aqui alguns versículos que diz o seguinte, 1 Coríntios 15, versículo 2, diz assim: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vou ler de novo. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. E diz ainda aqui em Colossenses 1, 21 ao 23, diz assim: antes, vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então estes são alguns versículos que mostram para nós o quanto devemos estar firmes e comprometidos com Cristo, tendo abandonado para sempre o Egito, tendo deixado para trás completamente Sodoma e Gomorra, tendo deixado para trás a vida velha e seguindo em frente e seguindo o Senhor e fazendo a obra que o Senhor nos confiou. Jesus disse: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto. Aqui uma advertência para nós em Lucas capítulo 14, o Senhor diz assim, onde nós acabamos de ler, no versículo 27, Lucas 14, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda ali embaixadores e pede condição de paz. Agora presta atenção. Assim pois, deixa eu só refletir aqui com vocês, não é? Então o Senhor está dizendo que é preciso considerar o grau de comprometimento que o reino exige. O Senhor está dizendo que é preciso entender que nós vamos carregar uma cruz e que não podemos olhar para trás. Então o Senhor diz assim, no versículo 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Não presta para a terra, nem para o lixo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a pessoa foi salgada, a pessoa se comprometeu, mas em algum momento ela se tornou reprovada. E quando ela se torna reprovada, as palavras de Jesus é que não presta para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo, quem coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, porque se olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Estes 3 homens, essas 3 histórias, são colocadas aqui na palavra de Deus, para nossa advertência. Alguém que estava muito motivado, mas com motivações superficiais, motivações interesseiras,
o outro que se desculpava, escondendo atrás de uma atitude até muito nobre, né? Vou cuidar da minha família, mas também foi reprovado porque amou mais a família do que Deus. E o outro que ao mesmo tempo está se comprometendo, mas está olhando para trás. E Jesus está dizendo: você não está apto para o reino de Deus. E aí a pergunta, eu quero terminar a mensagem com esta reflexão para a nossa vida: o que está na nossa vida nos reprovando? O que será que está na nossa vida, se é que existe, se existe, o que está na nossa vida nesse momento, reprovando a nossa vida como discípulo? Nossas motivações, outras coisas que estão tomando prioridade, estamos olhando para o mundo, estamos amando a Deus e ao mesmo tempo apaixonado pelo mundo. O que está na nossa vida? Precisamos nos livrar, precisamos nos libertar, precisamos nos agarrar com o Senhor, como o texto que nós lemos, repito, 1 Coríntios 15, 2, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então eu preciso me agarrar firmemente à palavra de Deus, caso contrário, tudo é em vão. Esse tempo de crente que eu tenho é em vão, todo o trabalho que eu fiz, mas com o coração dividido, é em vão. Naquele grande dia, a reprovação, olha o que o Senhor diz, Mateus 7, 21 ao 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que entra nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Estavam na igreja, estavam fazendo a obra, mas no coração havia impedimentos, no coração haviam coisas, pecados, que os estavam reprovando, e eles não se atentaram para isso, não tiveram o temor de Deus, permaneceram reprovados, e quando compareceram perante o Senhor foram condenados. Amém ou não amém? Que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos todos os dias pedir a misericórdia do Senhor e consertar a nossa vida diante de Deus. Amém? Vamos orar para